Neste vídeo, vamos dar início a um novo módulo do nosso curso de Sistemas Distribuídos. Nesse conjunto de vídeos, nós vamos estudar o MapReduce. O que é o MapReduce? O MapReduce ele pode ser visto como um modelo de programação para expressar, programar computações distribuídas em dados massivos de dados. Um segundo olhar sobre o MapReduce nos dá a ideia de que o MapReduce é um framework de execução para processamento de dados em larga escala em clusters de computadores comuns, computadores ordinários. De um modo geral, os usuários do MapReduce eles precisam especificar basicamente duas funções. A primeira delas é uma função map, que justamente vai processar pares de chave-valor e gerar um conjunto intermediário de pares chave-valor. E a função reduce justamente vai processar aqueles pares de chave-valor intermediários que foram gerados pela função map e justamente vai aplicar uma função sobre aqueles valores. Porém, o reduce ele possui uma propriedade muito interessante. Ele vai agrupar todos aqueles pares chave-valor que possuem a mesma chave. Exemplo, um nó vai ficar responsável por processar todos os pares que possuem como chave São Paulo, um outro nó Bahia, um terceiro nó Minas Gerais e assim sucessivamente. Qual é a intuição por trás do MapReduce? A sua intuição está baseada no princípio da abordagem dividir para conquistar, que consiste em particionar um problema maior em subproblemas menores e que, de preferência, sejam independentes. Esses subproblemas independentes eles podem ser resolvidos paralelamente por nós diferentes no sistema distribuído. E os resultados intermediários de cada trabalhador, de cada nó, vão ser então combinados de uma forma específica para justamente resultar na saída final. O MapReduce ele possui as suas origens, suas raízes na programação funcional, justamente o conceito de funções de ordem superior, que, sucintamente falando, consiste na ideia em que funções elas podem aceitar outras funções como argumentos. Vamos ver, então, alguns exemplos na linguagem Python. A linguagem Python ela fornece uma função chamada map, que justamente recebe como parâmetro uma função e, como segundo parâmetro, uma sequência de valores, uma lista, por exemplo. E essa função map ela vai aplicar a função passada para cada um dos elementos da sequência. E, como retorno, vai retornar uma lista onde cada posição é o resultado da aplicação daquela função. Aqui nós temos um pequeno exemplo que justamente vai aplicar a função raiz quadrada nesse conjunto de elementos. Vamos então ver como funciona na linguagem Python esse exemplo. Então aqui justamente nós temos que importar a função math. Em seguida, vou criar um vetor de números 4, 16, 9, 25. E vou justamente aplicar a função map, que vai receber justamente a função math, sqrt, items. Então, justamente ao obter o resultado, nós temos um objeto map. E como então obter de fato os valores? Nós podemos transformar esse objeto em uma lista. Então aqui nós temos o resultado obtido pela função map. Então aqui nós podemos ver como funciona na linguagem Python
a ideia de aplicar uma função a cada elemento de uma lista. Dando prosseguimento, nós temos também no Python uma função denominada reduce, que justamente possui como objetivo aplicar uma função passada como primeiro argumento a um conjunto de valores. Porém, essa função, diferentemente da função map, ela vai retornar um único valor. Como assim um único valor? Pois chamar a função reduce como assinatura como func em uma lista de valores vai funcionar da seguinte forma. Inicialmente, os dois primeiros elementos da sequência serão aplicadas à função func. Isso vai retornar em um conjunto que justamente o primeiro elemento é o resultado daquela aplicação em S1, S2, o segundo elemento S3 e assim sucessivamente. Em seguida, a função func será aplicada aos dois primeiros elementos dessa lista, mas vejam que o primeiro elemento é justamente o resultado da aplicação de func aos elementos S1, S2. Então seria func no resultado de func S1, S2 e S3. E assim sucessivamente, de modo que nós teremos, na verdade, uma composição de funções. Vamos então ver como funciona na linguagem Python a função reduce. O exemplo da função apresentado, nós estamos aplicando uma função lambda, que vai receber como argumento dois parâmetros, x e y, e vai retornar a soma desses dois números. E a função reduce vai aplicar essa função passada como parâmetro nesse conjunto de valores. E o resultado vai ser como nós vimos anteriormente. Inicialmente, nós vamos aplicar a função nos dois primeiros valores, que é 47, 11, e justamente o primeiro valor desse vetor agora vai ser 58, e os demais 42, 13. E recursivamente, de uma certa forma, aplicamos a função func aos dois primeiros elementos desse vetor, que vai ser 58, 42, e vai dar como retorno 100. Em seguida, aplicamos mais uma vez o resultado a função func justamente no resultado do passo anterior. E isso vai resultar em func de 100, 113, que vai ser como resultado 113. Vamos então ver o exemplo na linguagem Python. Aqui então nós temos, vamos importar Vamos então definir a nossa função lambda, que vai ser o resultado de x mais y. Veja que aqui nós podemos invocar a função lambda e, em tempo de execução no próprio console, obter o retorno dela. Então agora nós podemos invocar a nossa função reduce f, e justamente eu passarei 1, 2, 3, 4, 5. E justamente o resultado foi 15. Então aqui nós podemos ver o exemplo da aplicação da função reduce na linguagem Python. Porém, os exemplos vistos anteriormente são exemplos que ilustram a ideia da função map e da função reduce num ambiente muito controlado, rodando e executando localmente e na linguagem Python. Porém, o MapReduce ele é muito mais amplo do que isso. Ele fornece respostas e gerencia diversas questões. A primeira delas é como decompor o problema de modo que tarefas menores possam ser executadas em paralelo. Além disso, como atribuir essas tarefas pequenas para nós no ambiente distribuído, e esses nós eles podem variar de algumas unidades para centenas de nós, e de modo a levar em conta os recursos disponíveis naquele nó, questões de localidade e de cache. Além disso, como garantir que os trabalhadores, os nós, eles vão obter os dados que eles precisam. Por exemplo, suponha uma aplicação que precisa processar todos os tweets do estado de São Paulo. Então, como aquele nó vai, de fato, obter acesso àqueles dados necessários?
Uma outra pergunta é como coordenar assim, ou sincronizar essas ações entre os nós diferentes do sistema distribuído. Lembrando que os nós eles não possuem memória compartilhada e vão coordenar suas ações por meio de trocas de mensagem. Uma outra pergunta, como compartilhar resultados parciais de um nó que vai ser justamente necessário por outro nó. Em outras palavras, como construir um workflow, orquestrar. E por fim, como resolver todas essas questões discutidas, apresentadas anteriormente, em face de erros, falhas, tanto de software quanto de hardware. Imagine um cenário em que um nó está esperando o resultado de uma tarefa executada por um outro nó. E se esse outro nó falhar? Por quanto tempo, por exemplo, esse nó vai ficar à espera desse resultado? Como que vai lidar com o processamento desse nó que falhou? Então são várias questões que o MapReduce ele vai justamente se preocupar, resolver e fornecer um tipo de transparência para o programador. Muito obrigado!